Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estou meio rouco, mas isso não impede de glorificarmos ao nome do Senhor. Vamos fazer mais um minutinho de oração, porque a oração é a chave da vitória para o crente. E sem a oração, o crente não sobrevive, amém? Todos comigo dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, meu Deus. Nós nesta tarde, meu Pai amado, te pedimos para tocar na nossa vida, meu Deus, com a Tua unção, para tocar na nossa vida, meu Pai, com a Tua presença, pois Tu és maravilhoso, Senhor. Vai tocando, meu Jesus, vai tocando, pois Tu és santo, meu Pai, Tu és santo. Senhor amado, venha falar conosco nesta tarde, Jesus, pois Tu és maravilhoso, Senhor. Meu Pai, toca na vida dos Teus servos, joga por terra, meu Pai, toda obra do maligno, vai jogando por terra, Senhor. Unge, meu Pai, com o Teu sangue, vai tocando, Senhor amado, com o Teu sangue. Toca na Tua igreja, Jesus, toca na Tua igreja, Jesus, pois Tu és maravilhoso, Senhor. Joga por terra toda obra de macumba, de feitiçaria, de voodoo, de bruxaria. Joga por terra, meu Pai, toda obra maligna que fizeram contra os Teus servos neste final de semana, Senhor. Vai repreendendo agora, meu Deus, meu Pai, esta enfermidade que foi colocada por causa de obra de macumba. Joga por terra agora, Senhor, esse vício que foi colocado por causa de obra de macumba. Joga por terra agora, meu Deus. Vai repreendendo, Senhor, pois Tu és maravilhoso. Esse mal-estar, meu Senhor amado, que foi colocado, meu Pai, por causa da obra maligna, Senhor. Que o Senhor venha neste exato momento, Jesus, jogar por terra, meu Pai, esta alma, Senhor, Senhor, que está com ânsia. Faça o meu Pai amado jogar por terra esta obra do maligno, pois Tu és maravilhoso, Senhor. Unge com o Teu sangue, meu Pai, unge com o Teu sangue, meu Pai, pois Tu és santo, digno de toda honra, glória e de todo louvor, Senhor. Vai tocando no meio da igreja, vai tocando no meio da igreja, meu Pai. Nós te pedimos, meu Deus amado, que neste momento, Senhor, aleluia, Senhor, venha tocar nos Teus servos, venha avivando os Teus servos, renovando os Teus servos. Meu Pai, nos toca com a Tua armadura espiritual, pois nós necessitamos, Senhor amado. Nós necessitamos, Senhor, da Tua presença. Nós necessitamos, meu Pai, que o Senhor venha sobre a nossa vida, Senhor, pois Tu és maravilhoso, Jesus. Então, meu Pai, toca, nos fortaleça, nos enche, meu Pai. Nos enche, Senhor, da Tua unção, pois Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, meu Pai. Oh, maravilha, 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 Jesus. Toca na nossa, aleluia, toca na nossa vida, meu Pai, pois Tu és majestoso, Senhor. Toca na nossa vida, Jesus, pois Tu és santo, meu Pai. Nos fortaleça, nos dê força para caminhar com a Tua, aleluia, com o Senhor. Dai-nos força, meu Deus amado, para orar, para jejuar, meu Pai, para meditar na Tua palavra. Vai tocando nos Teus servos, que nesta tarde o Senhor venha falar conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, pois Tu és maravilhoso, meu Deus. Tu és santo, meu Pai, digno de toda a honra, glória e de todo louvor. E, meu Deus, nós Te glorificamos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Não vou demorar muito, pois estou rouco, amém? Então, vai ser uma breve mensagem. Assim também, aleluia, como foi uma breve oração. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tito, livro este que é depois de Timóteo e antes de Filemão. Vamos abrir em Tito. Aleluia, todos acharam? Tito capítulo 3. Vamos ler Tito capítulo 3. Os deveres dos fiéis. Tito 3. E diz assim a palavra do Senhor: lembra-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridade, sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas cordatos, mostrando toda a mansidão.
para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da redenção e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas evita questões tolas, genealógicas e contendas, e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esta tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Amém? Até aqui. Pode sentar, dando palmas e glorificando o nome santo do Senhor. A gente leu, aleluia, nós lemos o livro de Tito, livro este, aleluia, ou epístola, que pode ser uma carta, aonde o apóstolo Paulo, o servo do Deus vivo, apóstolo esse que foi escolhido pelo próprio Deus, ele viu Deus, caiu do cavalo, ficou cego, e aí, aleluia, ele aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador. Paulo, que outrora ele era perseguidor dos cristãos, e agora servo do Senhor. E Tito era um dos filhos dele na fé. Tito, assim como Timóteo, era um filho, aleluia, na fé, ao qual ele tinha muita afinidade. Porque tanto para Tito como para Timóteo, ele escreve que era o seu verdadeiro filho, segundo a fé que era comum entre eles. O que ele quis dizer? Tito e Timóteo eram os filhos dele na fé, ao qual ele via, aleluias, a qual ele via mais paixão ao nome do Senhor. Tito e Timóteo, isso aí, Tito e Timóteo, era o filho na fé ao qual ele via que buscava ao Senhor de todo o coração. E ele escreveu esta carta para falar com Tito sobre os deveres dos fiéis. E aqui na palavra vem nos deixar bem claro que outrora nós éramos servos insensatos, outrora nós não amávamos, outrora nós odiávamos uns aos outros, outrora nós odiávamos a nós mesmos. A palavra do Senhor vem dizendo que quando nós éramos velho homem, aqui eu estou falando do 3:3, amém? Capítulo 3, versículo 3, para aqueles que querem ser crentes de Bereia e analisar tudo que está sendo pregado através da Bíblia. Porque os crentes de Bereia, conforme o pregador ia pregando, eles iam analisando na Bíblia tudo que o pregador falava. E aqui vai estar dizendo que outrora, quando nós estávamos no mundo, aleluias, quando nós estávamos no mundo, nós éramos totalmente diferentes. Porque o mundo só ensina maldade, o mundo não ensina bondade. Nós podemos até tentar ser bom no mundo, mas sempre vai ter alguma coisa ao qual nós vamos pecar. Nós podemos ter alguma coisa de boa no mundo, mas na nossa vida sempre vai ter alguma coisa de ruim. No mundo eu posso ajudar aqueles que estão necessitados, mas aí em casa eu boto fogo para pegar. Em casa eu bato no filho sem ter nenhum problema, bato na mulher, discuto com meus pais, mas na rua eu sou bonzinho. Outrora eles eram assim. Mas agora que eles aceitaram Jesus, agora que eles foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, quando eles foram tocados pela benignidade de Cristo, aleluia, quando ele foi tocado pela misericórdia, pela salvação, pela bondade de Cristo, aqui é no versículo 4, aí vai vir dizendo que eles imediatamente mudaram, aleluia. Aí vai vir dizendo que eles
mudaram, que eles se transformaram em novo homem, nova mulher de Deus. Como assim? Aqueles que eram bravos, agora eram mansos. Aqueles que odiavam, agora amam. Aquele que era valente, agora abaixa a cabeça e dá a segunda face. Aquele que era tímido, agora não é mais tímido, tem a ousadia para ganhar almas para Jesus. Aquele que ficava na roda do escarnecedor, agora bate a poeira dos pés e sai da roda dos escarnecedores. Aquele que gostava de estar no meio de debate, agora não fica mais em debate, porque a palavra do Senhor não é debatida, mas sim pregada. E aí vai vir falando que mediante a lavagem da ressurreição e da renovação do Espírito Santo de Deus. Versículo 5. Vai me falando que nós fomos lavados pela redenção e a renovação do Espírito Santo. Aqui vai falando bem claramente sobre o Espírito Santo. E ainda existem pessoas que dizem que o Espírito Santo não faz parte da terceira trindade. Sendo que no Novo Testamento vai falar muito sobre a terceira trindade, que é o nosso melhor amigo. Espírito este que foi enviado para a terra para ser o nosso consolador, para que nós não viéssemos, aleluias, ficar órfãos. Esse é o Espírito Santo de Deus, o nosso melhor amigo, sempre será o nosso melhor amigo. O primeiro da trindade é Deus, o nosso Pai. O segundo é Jesus Cristo, o nosso irmão. Aleluia, porque é filho de Deus. E o terceiro é o Espírito Santo de Deus, o nosso melhor amigo. E vai vir dizendo que por causa da renovação do Espírito Santo de Deus. Aqui já está dizendo, o Espírito Santo de Deus, ele nos renova. O Espírito Santo de Deus, ele é renovação. O Espírito Santo de Deus é o novo, aleluia, ele nos faz ser o novo ser. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence, aleluia, do pecado. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos faz perceber que lá no mundo não tem nada, mas que na presença do Senhor nós temos tudo. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos faz perceber que Deus é tudo e Baal não é nada. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos faz perceber que Jesus Cristo é a porta e o resto é parede. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos faz perceber que a verdadeira alegria está na presença do Senhor. E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos leva ricamente para a presença santa do Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos faz negar o mundo e aceitar a Cristo. É aquele que nos faz largar o pecado e viver na santidade. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. E a lavagem da redenção só veio por causa de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para nos salvar. Porque se ele não tivesse vindo, nós hoje não teríamos salvação. Porque o mundo todo estaria perdido. Mas Deus, como nos amou, enviou o seu único Filho. Jesus Cristo, como sabia que Deus nos amava, ele foi capaz de vir nesta terra para se sacrificar, para que nós pudéssemos ter a salvação. Lá em Isaías vai vir falando que por causa das... Aleluia. Lá em Isaías vai vir falando que toda a enfermidade foi sobre Jesus, todo o pecado foi sobre Jesus, todas as pisaduras foi sobre Jesus. Ei, Jesus, ele não tem que nos dar nada, é nós que temos que dar a ele. Ele não está com dívida conosco, é nós que estamos com dívida com ele, porque ele já nos comprou através daquela cruz. O nosso pecado que nós fazemos hoje, ou que outrora nós fazíamos, Jesus Cristo, já foi sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não tinha pecado, mas o pecado de toda a humanidade foi sobre Jesus. É nós que temos que buscar a ele por gratidão. Não é ficar cobrando a ele. Não é pegar ele e colocar ele, aleluia, na parede. É ele que tem que nos colocar na parede. É ele que tem que nos colocar na presença. É ele que tem que nos colocar na porta estreita. É por isso que, se for necessário, ele até mesmo coloca no leito. Porque ele é o único que tem essa capacidade. Nós não temos capacidade para imprensar Jesus Cristo na parede, mas ele tem capacidade para nos colocar no leito. E a palavra do Senhor vai continuar dizendo que pela graça nós estamos sendo justificados. E por isto nós estamos sendo herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aqui é no versículo 7. O versículo 7 vai vir dizendo que por causa da morte de Jesus Cristo, nós fomos feitos herdeiros, nós fomos lavados, nós fomos remidos, nós de servo viramos filho.
Oh, maravilha. Aqui vai vir dizendo que por causa de Jesus Cristo que morreu naquela cruz, nós estamos sendo justificados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se eu não me engano, é em Timóteo, é por aí, que vai vir falando sobre as obras da fé. Aleluias. Se eu não me engano, é Timóteo que fala sobre as obras da fé. Não, Timóteo não, perdão, é Tiago. Tiago vai vir falando sobre as obras da fé. E Tiago vai vir falando que a fé é morta se não tiver obra. Por que a fé é morta se não tiver obra? Nós fomos justificados pela graça. E a graça é viver pela fé. A graça também fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A graça também fala que a fé não vem pelo muito ver, mas sim pelo ouvir, como já foi dito. Ou seja, a fé é morta sem as obras. Por quê? Porque só tem como você ter fé através das suas obras. Eu posso ter a fé para mover montanhas. Eu posso chegar aqui e falar que eu tenho fé, mas cadê a minha obra? Mas através da minha obra, vocês conseguem ver a minha fé. Eu chegar aqui e falar, olha, homem ter cabelo grande é pecado, e aí eu não uso cabelo grande. Vocês jamais vão me ver com cabelo grande. Isso é o quê? Isso é vocês vendo a minha obra. E através da minha obra vocês vão dizer, aquele jovem, ele tem fé. Eu chegar e falar, olha, Deus tem capacidade para curar o enfermo. Eu impor a mão sobre a pessoa enferma ficar curada. Vocês vão ver a obra. E aí vocês vão falar, aquele jovem realmente tem fé. Eu chegar e falar que o homem não pode usar bermuda e eu andar só de calça. Vocês me veem ali no calor usando calça. Vocês vão ver a minha obra e vão falar, realmente aquele jovem tem fé. Mas o que o mundo não entende, que o mundo fala, nossa, você está usando calça nesse calor, mas uma coisa que o mundo não entende, é que o Espírito Santo ele desceu como consolador. Mas lá em Atos dos Apóstolos vai vir dizendo que quando ele descia, vinha uma grande ventania. Ele descia e viu uma grande ventania. Por quê? Porque o Espírito Santo também é refrigério. Pode estar o calor que for, eu usando calça, vocês usando calça, as irmãs usando saia vestido, podem ter certeza que o calor não vai sobre a vida de vocês, porque o Espírito Santo de Deus, ele dá o refrigério para a nossa vida e a nossa alma. E aí a palavra continua. Fiel é a palavra, e quero que proclameis com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Fiel é a palavra. Por que fiel é a palavra? Porque a palavra, aleluia, é a própria palavra de Deus. E Deus é fiel e verdadeiro. Então a palavra do Senhor, ela é fiel. Versículo 8. A palavra do Senhor é fiel. É fiel. O que está descrito na Bíblia é uma palavra fiel. Se a Bíblia fala que pecado é pecado, o pecado é pecado. Se a Bíblia fala que aquilo não é pecado, aquilo não é pecado. Eu não posso acrescentar nem tirar nada da palavra, porque a palavra é fiel, a palavra é verdadeira, a palavra é perfeita, a palavra é doce, a palavra tem tempero, a palavra é uma palavra que nos faz ficar com vontade de comer mais, porque a palavra do Senhor é a única que tem capacidade de mudar o nosso interior, é a única que tem capacidade de nos transformar, é a única que tem capacidade de nos dar autoridade, é a única que tem capacidade de tirar a nossa dúvida. E continuando na palavra, a palavra é tão perfeita, a palavra é tão fiel, que é a única que tem capacidade de nos dar firmeza para pregar o Evangelho. Porque se nós estivermos na carne, nós não teremos coragem de pregar falando o que é pecado. Porque nós não vamos ter a firmeza do Evangelho, nós não vamos ter a ousadia do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós temos a ousadia, nós pregamos a palavra com firmeza. E aqueles que acreditam em Deus, automaticamente aceitam a palavra e começa a deixar o Espírito Santo de Deus movimentar o interior deles. Aqueles que creem em Deus automaticamente começam a crer que o que é pecado e o que não é, não é. A pessoa que crê em Deus começa a acreditar que Deus é o único que tem capacidade para libertar e para curar. Aquele que crê em Deus começa a acreditar que Deus vai libertar a vida dele, que Deus vai curar, que Deus vai mover, que Deus vai tocar,
que Deus vai abrir porta. Aquele que crê em Deus automaticamente vai acreditar que Deus é santo, fiel e verdadeiro. Aquele que crê em Deus automaticamente vai acreditar que Jesus ele salva, ele cura e batiza com o Espírito Santo. Aquele que crê em Deus automaticamente vai viver glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Aquele que crê em Deus automaticamente vai andar puro fogo do Espírito Santo. Aquele que crê em Deus automaticamente vai andar embriagado, não de vinho, mas embriagado do Espírito. Aquele que crê em Deus automaticamente vai andar cheio do poder de Deus. Aquele que crê em Deus automaticamente os sinais vai seguir a vida dele. Aquele que crê em Deus automaticamente vai ser usado nos dons, vai ser usado nos talentos, nas boas aventuranças, no fruto do Espírito Santo. Aquele que crê em Deus automaticamente vai ser cheio. Aquele que crê em Deus automaticamente vai glorificar. Aquele que crê em Deus automaticamente vai ter a unção de uma voz de trovão, voz de trombeta, voz de buzina, voz como de muitas águas para pregar o Evangelho. Aquele que crê em Deus curará os enfermos, salvará os cativos. Aquele que crê em Deus não veio para ser curado, mas veio para ser o remédio para a cura daquele mundo. Aquele que crê em Deus veio para ser a luz do mundo e o sal da terra. Ei, Rabandaste, Carabácia. E a palavra do Senhor permanece. E aqueles que creem em Deus, aplica-se às boas obras. Se a palavra de Deus fala de boas obras, é porque tem dois tipos de obra. Tem a boa obra e a má obra. Tem a boa obra e a má obra. A boa obra é aquela a qual eu me santifique e quero que os meus irmãos se santifiquem também. A má obra é aquela que eu posso vir aqui pregar e pregar heresia. É aquela que eu sei que estou indo para o inferno, mas eu quero levar o máximo de pessoa para o inferno. A má obra é aquela que é colocada pelos falsos profetas. Mas os verdadeiros profetas, eles colocam a boa obra, sabe por quê? Lá em Isaías, se eu não me engano, Isaías 45, 46 ou 47. Eu não me lembro o versículo agora, só me lembro o capítulo. É um desses três, mas eu tenho quase certeza que é 45. Lá em Isaías, eu posso até ver aqui. Lá em Isaías vai me falando que o Senhor, Ele desfaz todas as maravilhas ao qual os falsos profetas fazem. Aleluia. Em Isaías diz, glória a Deus. Aleluia. Vou procurar aqui rapidinho. Isaías vai dizer mais, vai dizer também que o Senhor, Ele pega e desfaz toda a obra dos videntes. Vai dizer também que Ele pega, aleluias, e Ele pega e faz aqueles que são sábios ficarem tolos. Eu me enganei, é Isaías 44. Isaías 44, versículo 24 e 25 vai dizendo assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, e o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espreia a terra por mim mesmo, que desfaço sinais de profetas falsos. Aí ó, 25, Isaías capítulo 44, versículo 25. Que desfaço os sinais dos falsos profetas e enlouqueço os adivinhadores, que faço tornar atrás os sábios e transformo o seu conhecimento em loucura. Aleluia. Aquela pessoa que não vive em boa obra pode ter certeza que será desmascarada. Aquela pessoa que vive como falso profeta pode ter certeza que será desmascarado. Aquela pessoa que diz ter o dom de visão, de revelação, que entrega a visão e revelação da carne, pode ter certeza que será desmascarado, porque o Senhor, Ele é santo. O Senhor não deixa a palavra dos teus servos se escarnecer, e a palavra dele é fiel e verdadeira. Se na palavra dele diz que ele não compactua com as trevas, ele não compactua com as trevas. Se a palavra dele diz que ele desfaz as obras dos falsos profetas, ele desfaz as obras dos falsos profetas. Se a palavra dele diz que ele envergonha os adivinhadores, ele vai envergonhar os adivinhadores. Se a palavra dele diz que aqueles que se dizem sábios, mas que não são sábios, aleluia, ele vai envergonhar e vai tirar o conhecimento, ele tira o conhecimento, porque Deus é santo. Então não temas.
Coloque essa palavra na tábua do seu coração. Se você for na igreja de algum falso profeta, pode fazer prova com Deus. Pode fazer prova de Deus. Aquele falso profeta será desmascarado naquele culto. Ou se algum falso profeta vir falar com você na rua, pode fazer prova de Deus, que aquele falso profeta será desmascarado. Se aquele falso profeta pisar nesta igreja, ou em qualquer outra igreja que prega essa doutrina, pode fazer prova de Deus, porque esse falso profeta também será desmascarado. Deus não compactua com o pecado. Aquela pessoa que foi na macumba para receber alguma cura, pode orar a Deus que aquela enfermidade ela volta, porque a enfermidade curada na macumba não é curada, é escondida. Pode orar a Deus que aquela enfermidade escondida vai voltar a aparecer. E aí sim, você ora para Deus curar. Porque se Deus desmascarou a obra do falso profeta, Deus te dá autoridade para fazer a verdadeira obra. Porque Deus ele caminha com as boas obras. Aleluia. E aí vai continuar dizendo: as boas obras são muito proveitosas aos homens. Lá em Tito, versículo 8. As boas obras são muito proveitosas, porque é apenas através das boas obras que os seres humanos conseguem ter a verdadeira libertação. Aí vai continuar. Mas evita questões tolas, genealógicas e contendas, e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vão. Ao homem faccioso depois da primeira e segunda administração, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e vivendo pecado, e já por isto mesmo está condenado. Até a palavra do Senhor vai me dizendo, para o crente evitar discussões tolas, evitar assuntos tolos, evitar aquilo que não vai edificar, evitar aqueles assuntos que não vai fazer ninguém ir para o céu nem para o inferno. Um exemplo, hoje em dia tem debate onde as pessoas dizem, uns dizem que a terra é plana, outros dizem que a terra é globo, é em forma de globo. Para que o cristão vai se meter numa discussão desta? Essa discussão é uma discussão de tolo. A palavra de Deus não vem nos falando que nós temos que descobrir como é a terra. A palavra de Deus vem nos falando que nós temos que nos santificar. Então evita a discussão. Agora, se você estiver pregando a verdadeira doutrina para a pessoa e a pessoa não quiser aceitar a doutrina, a palavra de Deus vai vir dizendo, a palavra de Deus vai vir dizendo, ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o. Se você encontrou uma pessoa na rua e a pessoa chegou para você e falou, pintar cabelo é pecado? Me mostra na Bíblia. Você pegou e mostrou a primeira vez. A pessoa foi, não acreditou, falou que é heresia. Você foi e mostrou a segunda vez. A pessoa foi e não acreditou. O que você tem que fazer? Evitá-o. Evita-o. Bate seus pés, tira a poeira dos seus pés e vai embora. Porque se aquela conversa continuar naquele dia, vai entrar contenda, vai entrar confusão, vai entrar injustiça, vai entrar briga, vai entrar ira. E o pior de tudo, pode até mesmo, aleluia, pode até mesmo por causa da atitude do cristão, entrar, eita maravilha, por causa da atitude do cristão, pode entrar, como é que se diz agora, perdi a palavra, que é a palavra do Senhor, que é lícito o escândalo, pode entrar o escândalo. Mas a palavra do Senhor vai me dizendo que é lícito que vem o escândalo, mas ai daquele ao qual vem o escândalo. Se por causa da tua conversa com aquela pessoa, e você deixou de seguir a palavra do Senhor, em vez de você ir embora, de evitar que aquela pessoa continuou, e por causa de você, aquela pessoa viesse escandalizar, porque você perdeu a paciência, e falou de uma forma que não era para falar com aquela pessoa, e aquela pessoa se escandalizar, ai da tua vida, ai de você. Pois, ai daquele a qual vem o escândalo. Se você falou a primeira vez e a segunda vez, já pode ir embora, porque aquela pessoa já conheceu a verdade. Aquela pessoa não é mais inocente. E aí lá no versículo 11 vai vir falando, sabendo que este tal está pervertido e vive pecando, e já por isto está condenado. Se você pregou a verdade para aquela pessoa, e aquela pessoa decide continuar no pecado, lava suas mãos. Porque aquela pessoa já está vivendo no pecado. E só por aquilo ela já está sendo condenada.
Porque a pessoa que peca, ela é condenada pela lei. Mas aquela pessoa que se arrepende, ela vive através da graça. Ela vive através da fé. E esses são os deveres dos fiéis. Vamos continuar sendo fiel, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Então vamos ser fiel. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos encontrar irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então vamos nos manter fiéis, assim como diz a palavra, e vamos ficar irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Aleluias. Aquilo que a minha palavra não foi capaz de dizer, que o Espírito Santo de Deus possa permanecer falando no coração de cada um de vocês. Aquilo que o tempo até permite. Mas eu não sei se minha voz dá conta. Então que o Espírito Santo de Deus venha falar no coração de cada um. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.